trabalhei muito junto com a Associação de Marketing Promocional para fazer com que nós tivéssemos a regulação do setor de marketing de incentivo. O que é o marketing de incentivo? Existe no mundo inteiro. É uma empresa, por exemplo, que ela estabelece metas para os seus funcionários, para os trabalhadores dessa empresa, e aqueles que atingirem a meta, além do salário, recebem uma premiação. Uma, duas ou quem sabe 3 vezes por ano, a meta alcançada tem uma premiação. A premiação pode ser uma viagem, a premiação pode ser um eletrodoméstico, quer dizer, existe o estabelecimento de meta, cumprida a meta, o funcionário da empresa recebe a premiação. Este marketing de incentivo é uma ferramenta de gestão que é utilizada no mundo inteiro. E ajuda na produtividade, no aumento da produção, na geração de emprego, renda, no desenvolvimento dos países. No Brasil, o setor não é regulado. E por não ser regulado, o que acontece? O Ministério do Trabalho, o Ministério da Previdência, a Receita Federal, às vezes terminam determinando multa para as empresas que utilizam o marketing promocional, porque dizem que isto significa, o prêmio pode significar salário, pode significar remuneração, quando não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, um projeto do deputado Júlio Redecker, ex-deputado Júlio Redecker, passou em todas as comissões da Câmara, todas as comissões do Senado, um projeto que regulava o setor, que definia claramente o que era o prêmio, definia claramente quais eram as metas, o que teria que acontecer para que o funcionário recebesse a premiação, quer dizer, e não misturasse com o salário. Pois bem, este projeto, depois de passar em todas as comissões na Câmara e no Senado, terminou sendo vetado há poucos dias atrás pelo presidente Lula. Com certeza, o presidente foi mal instruído. Com certeza, o presidente não recebeu as informações corretas sobre o que significava esse projeto. Só cabe agora a tentar derrubar esse veto no Congresso Nacional ou convencer o governo que esse setor tem que ser regulado. E essa regulação tem que ser imediata, através de uma medida provisória. Não é possível que no mundo inteiro o marketing de incentivo seja um alavancador do desenvolvimento dos países, seja um fator para aumento da produtividade das empresas e no Brasil se desconsidere isso e se mantenha o setor às sombras, quer dizer, sem regulação e inclusive com interpretações dúbias, erradas inclusive, dos órgãos fiscalizadores. Só a regulação resolverá isso e essa regulação não pode tardar mais. Agora, falando sobre a arrecadação federal, a Receita Federal confirmou que a arrecadação bateu um novo recorde no primeiro semestre desse ano. Houve um crescimento de 12,48% com relação ao primeiro semestre do ano passado. Quer dizer, considerando os primeiros 6 meses desse ano, comparando com os primeiros 6 meses do ano passado, houve um crescimento considerável da arrecadação. Entraram nos cofres federais nada mais, nada menos do que 379,8 bilhões de reais, perto de 380 bilhões de reais. O fim das desonerações, como a do IPI dos automóveis, lembrem que o governo federal, quando tivemos a crise estourando lá em setembro de 2008, com o passar dos meses, o governo federal, para não desativar a economia, não fazer com que a economia desaquecesse muito, deu uma série de incentivos. Por exemplo, reduziu o IPI para automóveis, reduziu o IPI para linha branca, reduziu o IPI para o material de construção. Pois bem, agora o IPI de automóveis voltou às alíquotas que eram antes da crise. E só com esse movimento, nós tivemos este como um dos fatores para o aumento da arrecadação. Apenas com esse tributo, o IPI, o governo arrecadou 233% a mais nos primeiros 6 meses desse ano. Repito, comparando com o primeiro semestre do ano passado, 233% a mais. Com a COFINS, houve um crescimento real de 19,3%. de janeiro a junho. Já no caso do Imposto de Operações Financeiras, que teve a alíquota para estrangeiros aumentada em 2%, isso aconteceu lá em outubro de 2009, a expansão da arrecadação do Imposto sobre Operações Financeiras foi de 33,10%. Quer dizer, esses tributos, IOF, COFINS, IPI, todos cresceram a arrecadação no primeiro semestre desse ano comparado com o primeiro semestre do ano passado. O que eu espero é que o governo federal
ele tenha muita responsabilidade fiscal. Aproveite esses recursos, esse aumento de arrecadação, para fazer com que nós tenhamos investimentos em infraestrutura que necessitamos, tenhamos serviços públicos de melhor qualidade, mas sem irresponsabilidade fiscal. Nós não podemos, porque a arrecadação está crescendo, aumentar muito a despesa de custeio, a despesa de pessoal, de uma forma que amanhã se tenha algum problema de queda de arrecadação e essa despesa fica quase que incomprimível. Tu não pode reduzi-la tão rapidamente como a arrecadação aumenta. Os estados estão se beneficiando desse aumento de arrecadação. A economia crescendo, o ICMS dos estados também está crescendo. E os estados também têm que ter muita responsabilidade fiscal. Não é porque a arrecadação é grande, não é porque a arrecadação cresce que as despesas que às vezes ficam incomprimíveis depois de aumentadas, que elas venham a acontecer fortemente agora. Então, responsabilidade fiscal tem que acompanhar este aumento de arrecadação. Isso é importante para o país, isso é importante para a sociedade, isso é importante para os próximos governos. E o nosso Banco Central, através do Copom, mais uma vez tem uma atitude que, no meu modo de ver, é conservadora. Determinou um aumento da taxa básica de juros da Selic novamente. Quer dizer, reuniu e achou que a inflação podia crescer. Nós podemos ter uma ameaça de não cumprimento da meta de 4,5 estabelecida pelo governo federal e que, por isso, tem que aumentar o juro, tem que segurar a economia, tem que frear um pouco o crescimento. Pelo amor de Deus, nós não temos a ameaça de crescimento de inflação fora do controle, nós não temos a economia superaquecida, os indicadores estão aí, os últimos, a inflação totalmente contida. Quer dizer, a inflação, inclusive, no último mês, ela teve uma queda. Então não tinha razão para aumentar a taxa básica de juros. Eu lembro que em setembro de 2008, quando estourou a crise internacional, o Banco Central, através do Copom, só determinou a redução da taxa básica de juros em janeiro. A crise estourou em setembro. Foi setembro, outubro, novembro, dezembro, com a taxa básica nas alturas. O Banco Central americano tinha reduzido para 0 ou 0,25, foi de 0 a 0,25 a taxa básica de juros nos Estados Unidos. O Banco Central Europeu reduziu para 1%. No Brasil, estava perto de 13%. Então, é uma questão que é histórica, não é nem desse governo, vem dos governos anteriores. Quer dizer, o Banco Central tem tido sempre uma atitude muito conservadora e com uma política monetária que muitas vezes ela é contrária a um crescimento maior do país, um crescimento que gere emprego e renda. Eu não tenho dúvida que esse aumento da taxa Selic vai significar prejuízo para as pequenas empresas, para as médias empresas, para os investimentos que precisamos, para tudo aquilo que significa o país crescer mais. Então, eu sinto que o Banco Central, não tendo risco de crescimento de inflação ou de inflação fora da meta estabelecida, determine mais uma vez um aumento da taxa Selic. O que eu espero é que na próxima reunião, daqui a algumas semanas, isso não se repita, porque se repetir, nós não vamos nem alcançar os 7% de crescimento do PIB que estão previstos. Nós vamos ter um frear o crescimento que não vai ser bom para o país. Então, eu fico muito triste, sim, com a decisão equivocada, no meu modo de ver, do Copom, mas eu espero que a próxima reunião não repita o erro de hoje.